Seja muito bem-vindo à aula 52 do Inglês da Vida Real. Aula de hoje, Inglês com Histórias. E a história se chama O Reencontro. Essa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos passar pela história, tem o texto em inglês e português. E na segunda parte, você vai aprender inglês comigo. Então, vamos lá, vamos começar. Eu sou o Vini Narciso. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreva. Clica também no sininho, porque assim você não perde as próximas aulas. Então vamos lá, gente. O reencontro, né? Tá aqui, aula 52. Sophie's heart pounded as she stepped out of the yellow taxi, staring up at the glittering lights of Times Square. It had been 5 years since she last saw Daniel. 5 long years since he moved to Europe and disappeared from her life. They used to be inseparable, but life pulled them apart. She checked her phone, 8:57 p.m. He was supposed to meet her at 9. The cold October air sent chills down her arms, or maybe it was the nerves. What if he had changed? What if they had nothing to talk about anymore? Sophie? She turned quickly, her heart jumping. Daniel stood a few steps away, hands in his pockets, a nervous smile on his face. He looked older, but his eyes were the same, warm, familiar. For a second, neither of them moved. Then, at the same time, they stepped forward and hugged tightly. "I can't believe it's really you," Daniel said, his voice slightly shaky. "I know," Sophie whispered, still holding on to him. They pulled apart, smiling, their eyes searching each other's faces. "I almost thought you wouldn't come," Sophie admitted. Daniel exhaled and looked away for a moment. "I almost didn't." She frowned. "Why?" He hesitated before speaking. "Because I was afraid. I left without saying goodbye, and I regret it every day." Sophie felt something shift inside her. The hurt she had buried for years surfaced. "You just disappeared, Daniel. No calls, no messages." "I know," he said softly, "and I hate myself for it." She looked at him, waiting for more. Daniel ran a hand through his hair. "I was going through a rough time. I thought it would be easier to start over without looking back. But the truth is, I missed you every single day." Sophie swallowed the lump in her throat. She wanted to be angry, but she couldn't. The friend she had missed so much was standing right in front of her, finally telling the truth. "Then let's not waste more time," she said, forcing a smile. "Come on, let's walk." They strolled down Broadway, the city buzzing around them. The tension slowly faded as they talked about the past, the present, and everything in between. Laughter returned, old memories surfaced, and the years apart started to melt away. But as they crossed the quiet street, Sophie suddenly grabbed Daniel's arm. "Wait." A dark figure was following them. She had noticed him before, but thought it was a coincidence. Now he was getting closer. Daniel noticed too. "Let's turn here," he whispered, pulling her into a side street. They walked faster, but the man followed. "Okay, this is weird," Sophie said, trying to stay calm. Daniel glanced around and spotted a cafe. "Let's go inside." They entered quickly, the warm air and soft jazz music surrounding them. Through the window, they saw the man stop outside, looking in. Then, after a moment, he turned and walked away. Sophie let out a breath she hadn't realized she was holding. What was that?
Daniel shook his head. I have no idea, but I don't think it was random. They looked at each other, realizing that their reunion had just taken an unexpected turn. And for the first time in years, they weren't just reconnecting. They were stepping into something bigger together. The end. Olha lá. Tá aí a história. O que vocês acharam? Agora vamos falar aqui de vocabulário, principalmente, mas tem dica de pronúncia, algumas coisas de gramática, né? E cultura, tem de tudo aqui, pessoal. Então, pega o seu café, o seu caderno para você anotar. No final da aula vai ter o material dessa aula, tá? Eu vou disponibilizar tudo que está aqui, que você está vendo na tela, em um PDF. Então, depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vamos lá. Sophie's heart pounded as she stepped out of the yellow taxi, staring up at the glittering lights of Times Square. Então, tem todo esse cenário, né? Saindo do táxi, ali olhando para as luzes brilhantes da Times Square. Glittering vem de glitter. Sabe a palavra glitter que a mulherada usa? É exatamente isso. Glitter, a gente fala, né? Glitter. Glitter é glitter. Esse nome nem tem tradução, né? Porque o pessoal chama de glitter. Então, aqui, glittering lights, as luzes brilhantes. Então, glitter é um brilho, é aquele negócio que brilha mesmo, né? Que as mulheres passam na boca e fica aquela... Então, glittering lights. Usa essa palavra aqui para passar essa coisa da Times Square, né? Tudo brilhando, os billboards, né? Aqueles outdoors, tudo aquela coisa, né? It had been 5 years since she last saw Daniel. Fazia 5 anos. Esse fazia 5 anos, ó, it had been, fazia. Você vê tudo isso, né? Fazia. Tinha sido 5 anos, mas se a gente for traduzir ao pé da letra, had é o ter no passado, been é o particípio do verbo estar, been fazia. It had been 5 years. Então é assim que você diz fazia 5 anos. E aí esse trecho ele vem associado muito com since. Fazia 5 anos desde que ela viu o Daniel pela última vez. Desde que... Então, quando você tem, fazia 5 anos desde a última vez, since... Entendeu? São coisas que vão juntas naturalmente, né? Você pode falar de outras formas, mas essa combinação é muito comum. 5 long years since he moved to Europe and disappeared from her life. Então tá, fazia 5 anos que ele disappeared, desapareceu. Disappeared. Aqui você vai falar com o som de disappeared. Peered. Consegue? Disappeared. Não é um D. Tem gente que fala disappeared. Não é D, é um disappeared. Pegou? Disappeared. They used to be inseparable, but life pulled them apart. Eles costumavam ser inseparáveis, mas a vida os separou. Apart, pessoal, é uma palavra que quer dizer isso, de estar longe, de estar distante. Pulled... vem de pull. Pull é curioso, né? Porque pull é puxar. Pulled them apart. Puxou eles para longe. É meio contraintuitivo, mas é isso. É de separar as pessoas. Pull them apart. Então, puxou um para cá, puxou o outro para lá, né? Nas duas, nos amigos. Então, pull them, que o them é o eles, os separou, pull them apart, tá? She checked her phone, 8:57 p.m. Esse checou seu telefone, checked, então você tem esse som, né? Você não fala checked. Cuidado para não falar checked, tá? Check e depois o T. Checked. Tá? Então repete comigo. She checked. Mais uma vez. She checked. Aí emenda com her phone. Checked her phone.
Repete, vai, vou esperar. Checked her phone. She checked her phone. He was supposed to meet her at 9. Deveria encontrar ela às 9, né? 9. Aqui, pessoal, duas coisas, né? O primeiro ponto é assim, mas você colocou aqui às 21 horas. Sim, era um encontro entre eles ali. Então, já fica meio que implícito por todo o contexto, né? Aqui ele já tinha colocado que era 8h57 p.m., né? p.m., então aqui já tem o contexto de que é à noite. Mas todo o contexto da história. Você não precisa necessariamente... Você concorda comigo? Não é toda vez que você precisa falar às 9 horas da manhã, às 9 horas da noite. Porque a gente também fala isso, né? Às 9 horas da noite, às 9 da manhã. A gente fala. Nem todo mundo fala às 21, às 9 ou às 21. Então, se não tá claro, você fala da noite, da manhã, às 9 da manhã, hein? Às 6 da manhã, ou é às 6 da tarde, ou da noite, né? Tem essa discussão dos 6. Mas aqui é a mesma coisa. Então, he was supposed to meet her at 9. E o segundo ponto é at. Falou de horário, coisa específica, at. Às 9 às 21 horas, at 9. Tá? Falou de horário, você vai usar a preposição at. The cold October air sent chills down her arms, or maybe it was the nerves. Aqui eu quero falar da ordem das palavras. O ar frio de outubro. Essa é a ordem que a gente usa. A gente usa cold é frio, October, outubro. Então tá, o frio outubro air. Eles falam o frio outubro ar. Percebe? Então primeiro ele descreve the cold October, o quê? Air. Então, e a gente fala o contrário, a gente fala o ar frio de outubro. Mas no inglês é invertido, né? O air, que é o ar, vai lá para o final da frase. Então, o ar frio de outubro, the cold October air. What if he had changed? What if they had nothing to talk about anymore? Então, tá. E se eles não tivessem mais nada para conversar? Concorda comigo que é assim, ó, beleza. What if they, essa parte aqui é o e se eles? What if they? E se eles não tivessem mais nada? O nada, ao pé da letra, é o nothing. Nothing quer dizer nada. É uma palavra negativa por natureza. É nothing. Tem até um no aqui, né? Como se fosse no thing, que pronuncia nothing. Nothing. O had é o passado de have. Então, e se eles tivessem nada para conversar? É mais ou menos isso. E se eles não tivessem mais nada para conversar, né? Então, aqui, você percebe que assim, o jeito de escrever no inglês é até mais enxuto, né? Aqui tem um monte de palavra no português, não tivessem mais nada. E aqui tem had nothing. Had nothing. Então, ele afirma, what if they had, se eles tivessem, nothing. Esse nothing traz toda a negativa. Não tivessem mais nada. Se eles não tivessem mais nada, eu até poderia traduzir como e se eles não tivessem nada para conversar. Só que o mais ele entra aqui porque tem o contexto deles já se conhecerem. Então eles não têm mais nada porque eles já tiveram no passado. Só que agora não tem mais. Não necessariamente tem que ter o mais aqui, a palavra mais, que é more. Percebe essas diferenças? Eu estou trazendo esses detalhes porque quando muita gente vem com a frase na cabeça em português e tem dificuldade de sair disso aqui, e se eles não tivessem mais nada, e chegar no what if they had nothing? É um jeito diferente de pensar, é um jeito diferente de construir a frase. Percebe? Tranquilo? Sophie, she turned quickly, her heart jumping. Daniel stood a few steps away, hands in his pockets, a nervous smile on his face. Nervous. Aqui muita gente fala nervous. Nervous. Cuidado para não falar nervous. O nosso cérebro, ele trai a gente, a nossa visão, né? Porque você vê o nervous, você vê o O, o S e quer falar ele. Então,
Vamos tirar da tela e vamos falar aqui, ó. Nervous. Nervous. É um som de vus. Nervous. E não é um vus alto, não é nervous. Ele é discreto, ele é baixo. Nervous. A nervous smile. A nervous smile. Ó, vamos conectar aqui nervous com smile. Então é um som de us, só que baixo, discreto. A nervous smile. Pegou? A nervous smile. Você aí que precisa aprender inglês, link na descrição por apenas R$ 49,00 por mês. É isso mesmo, então corre porque esse preço vai subir e você vai ficar de fora. He looked older, but his eyes were the same. Warm, familiar. For a second, neither of them moved. Nenhum dos dois. Neither of them. Of them é deles, nenhum deles. Poderia ser, nenhum deles se mexeu. Como tem os dois só, nenhum dos dois. Também dá para usar. Neither, nenhum. Nenhum dos dois. Neither of them. Né? Se eu trocar aqui, se a gente trocar o them, a frase da história é essa aqui. Neither of them. Nenhum dos dois. Coloquei aqui, né? Nenhum dos dois, porque tá falando de duas pessoas. Pode ser nenhum deles também. Se tiver mais gente, nenhum deles se mexeu. Se a gente trocar o them pelo you, nenhum de... O quê? Nenhum de vocês. Nenhum de vocês ajudou. Neither of you. Agora, se trocar por us, neither of us. Nenhum de quem? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós fez tal coisa. Neither of us. Tá? Esse neither ele tem a característica de ser negativo, né? Nenhum, no caso aqui, nesse exemplo, e também ele vai com pessoas no... Você não vai usar ele no singular, né? Você não vai falar assim, neither of him, nenhum dele. Você não vai falar neither of him. Porque, não, é nenhum dele. Não, você não usa. Então você usa nenhum de nós, nenhum de vocês, nenhum dos dois, deles, e por aí vai, tá bom? Then, at the same time, they stepped forward and hugged tightly. Então, esse hugged tightly, eles se abraçaram com força. O tight, ao pé da letra, a palavra tight quer dizer apertado. Então, eles deram um abraço apertado. Poderia até ser outra tradução, né? Hugged, passado, hugged. Se abraçaram, tightly, com força. I can't believe it's really you, Daniel said, his voice slightly shaky. I know, Sophie whispered, still holding on to him. Still holding, ainda segurando. O still, ainda, holding, segurando. On to him é o ele. Segurando-o. Esse o ele, on to him. Holding on to him. Esse on to him vira onto, que é a mesma coisa de ele, segurando ele. Ele só conecta o holding, de segurar, com a pessoa que ela está segurando. Holding on to him. Né? A gente, nessa frase, ou você coloca segurando-o, ou segurando ele. They pulled apart, smiling, their eyes searching each other's faces. Procurando, searching, each other's faces, o rosto um do outro. O rosto, face, né? Each other é um do outro. Então, é o each other's faces, as faces que pertencem um do outro. Então, o rosto um do outro. Each other's faces. I almost thought you wouldn't come, Sophie admitted. Quase pensei que você não viria. Wouldn't, junto com come, vira... Porque come é vir. Quando você entra com would, só would, mas come é viria. Se não tem o NT aqui, o apóstrofe seria I almost thought you would come, que você viria. Como ela joga o not aqui no meio, tá contraído, né? Se você tira esse apóstrofe e joga o no lugar do apóstrofe aqui, vira not. Separa ele, né? Would not.
Então, não viria. Daniel exhaled and looked away for a moment. I almost didn't. She frowned. Why? He hesitated before speaking. Ele hesitou antes de speaking. O antes é o before. De falar, speaking. Só que é muito comum, tá? Aqui, esse speaking não é falando. Então, I am speaking, né? Se eu falo I am speaking, falando, speaking. I'm speaking to you. I am speaking to you. Eu estou falando com você. Esse speaking é falando. Então, estou fazendo isso agora, tá? Isso está acontecendo agora. Aqui é o ato de falar. Isso é muito comum depois de uma preposição, before, você colocar o verbo no ing. Ele não representa mais o ato de estar fazendo algo. Então, o speaking aqui não é falando, e sim o ato de falar. Aí você não coloca, né? Antes do ato de falar, você simplesmente coloca de falar. Ela hesitou antes de falar. He hesitated before speaking. Ele, né? Because I was afraid. I left without saying goodbye and I regret it every day. Fui embora sem me despedir. Me despedir saying goodbye. Ó aqui, ó. Mesma coisa. Como que é se despedir em inglês? É say, sem o ing, goodbye. To say goodbye, se despedir, dizer tchau, dizer adeus, né? É o say goodbye. Então, aqui, ó, a preposição without. I left without saying goodbye. O ato, eu fui embora sem me despedir. O ato de dizer tchau, né? Ou seja, me despedir. Coloquei aqui, né? Então, o saying não é dizendo adeus. Percebeu? A mesma coisa. I left without saying goodbye. Sophie felt something shift inside her. Ela sentiu algo mudar. Shift. O shift é de mudança, tá? Shift tem alguns significados. Um deles é mudar. Outro, por exemplo, pode ser turno, que também tem a ver com mudança, né? Porque você troca o turno, então é um turno diferente. Se eu falo para você, I'm working the night shift. Eu estou trabalhando no turno da noite. Noite, night, shift, turno. Ou seja, a palavra shift em inglês pode significar turno. I am working the night shift. Eu estou trabalhando no turno da noite. Night shift, turno da noite. Ou uma mudança. Sophie felt something shift inside her. A Sophie sentiu algo mudar dentro dela. Something shift, algo mudar. The hurt she had buried for years surfaced. A mágoa que ela havia enterrado por anos veio à tona. Então, hurt, essa palavra hurt também tem alguns significados que são sinônimos. Pode ser um machucado, pode ser machucar, pode ser uma mágoa, pode ser prejudicar em alguns casos, né? Então, você pode usar essa palavra dentro desse leque de opções aí, para falar uma mágoa, para falar de um machucado mesmo, físico. Então, pode ser físico, pode ser figurado ali no seu espírito, pode ser uma tentativa de prejudicar. Se você tenta hurt alguém, você está tentando prejudicar aquela pessoa. Porque se não é uma coisa física, você está prejudicando, você está fazendo alguma coisa ali danosa àquela pessoa. You just disappeared, Daniel. No calls, no messages. I know, he said softly. And I hate myself for it. He said softly. Soft vem de suave, macio. Pode ser algo sem muito atrito, né? Que tudo ali dentro do mesmo significado. Como tem o LY no final, então suave, suavemente. Ele disse suavemente. He said softly. She looked at him, waiting for more. Looked at him. Então vamos lá. Looked é a mesma lógica da outra palavra que a gente falou lá no começo da aula. Eu não lembro qual que era exatamente, mas é isso. Termina em K e tem o ED no final. Então, look, depois o T. Look e depois o T. Então, looked.
looked. Então, beleza, termina com som de T. Aqui na sequência você tem o at, outro T, looked at. Aí depois, him, looked at him, looked at him. Então, beleza, at him vira at him, at him. Looked at him, looked at him, looked at... Percebe? Looked at him. O que eles fazem aqui? Esse him costuma perder força, tá? Para ficar mais fácil de seguir. Então, looked at him. Looked at him. E até às vezes para encaixar o at, tá? She looked at him. She looked at him. She looked at him, waiting for more. Pegou? Vou falar de novo. She looked at him, waiting for more. She looked at him. Percebe que o him fica mais quase um M. She looked at him. She looked at him, waiting for more. Beleza? Daniel ran a hand through his hair. Passou a mão, ran a hand. Olha que curioso, né? A palavra run, correr, aqui pode ser correr fisicamente, ali literalmente correndo, pode ser a correria do dia a dia. Tem alguns outros significados de run, que eu não vou entrar agora, mas o foco aqui, indo ao encontro desse significado de correr, quando você corre, o que acontece? Você passa. Então, se eu estou parado aqui, a pessoa ela faz o quê? Ela passa correndo. Ela passa. Chegou, passou, foi, passou. Então, run a hand, passar a mão. Ran, que nada mais é do que o passado, passou a mão. Ran a hand. Curioso, né? Como os significados se conectam. Daniel ran a hand through his hair. Passou a mão pelo cabelo. I was going through a rough time. Estava passando por um momento difícil. Rough, essa palavra aqui, né? Tem um som de F no final. É F mesmo, tá? F de faca. Rough. Through a rough time. I was going through a rough time. I thought it would be easier to start over without looking back. Pensei que seria mais fácil recomeçar. Start over. Curioso, né? Start, começar. Over. Over. Pode ser o final, pode ser uma visão macro. Então, começar de novo. Recomeçar. Start over. But the truth is, I missed you. Every single day. Sophie swallowed the lump in her throat. Ela engoliu o lump. Aqui é um nó na garganta. Só que lump não quer dizer nó. Lump é uma protuberância, é uma massa ali que tem na garganta, né? Que é a saliva, aquela coisa, aquela angústia, né? Eles usam de lump. Vou te dar um exemplo. Quando você faz um purê de batata e não amassa direito, fica aqueles carocinhos, sabe? Que você fala, nossa, ficou caroço de batata. Que não é um caroço de fruta, mas é pedaço. Aquilo ali, eles chamam de lump, tá? Então, é como se você estivesse engolindo o purezinho que tem que estar ali, né? Suave, tem que estar liso, mas tem lump. Então, foi isso que ela engoliu. Aí, para traduzir, né? A gente não tem isso, engolir um caroço na garganta. Não, vai achar que você está engasgando. Eu coloquei um nó. Engoliu ali a saliva, engoliu em seco, enfim. Engoliu o nó na garganta. Swallowed the lump in her throat. She wanted to be angry, but she couldn't. The friend she had missed so much was standing right in front of her, finally telling the truth. Right in front of her. Bem na sua frente. É isso. Right in front of her. Bem na sua frente, tá? E aqui, ó, right in front. Right in front. Ó, right in. Right in. Right in. Right in. Aí, in front of her. Esse off, você não fala nunca com som de off. Off. Off é desligar. É o O com dois N's, com dois F's, tá? Esse primeiro é uma preposição, que é o que está sendo usado ali no texto, tá? Tá falando ali,
right in front of her. Esse cara, você pronuncia ele com som de of. Of. É um som de V. Of. Esse aqui é off. O, F mesmo, som de F. Off. Desligar, por exemplo, né? Que significa desligar, entre outras coisas. Então, por que eu tô falando isso? Porque quando você conecta right in front, se você tivesse que falar of her, você quebra toda a palavra. Of her, of her. Quando você fala um som de V, você junta o of ou of com her. Of her. Of her. Right in front of her. E aí você até tira o peso do V. Right in front of her. Ele quase vai e não aparece. So much was standing right in front of her. Percebe, ó? Right in front of her. The friend she had missed so much was standing right in front of her. Percebe como que as palavras vão se conectando? Right in front of her. Right in front of her. Aí a gente tirou o peso do right, do front e do of. Right in front of her. Vira uma música, né? Right in front of her. Percebe? Tem que treinar isso aqui, tá, pessoal? Não é para falar nessa velocidade, não, mas é para conectar as palavras. Eu posso falar isso aqui devagar. Right in front of her. Right in front of her. Né? Muda um pouco. Quanto mais rápido, mais come as palavras. Não tem jeito, mas não é o objetivo de você falar muito rápido, tá? E sim conectar os sons. Then let's not waste more time, she said, forcing a smile. Então tá, então não vamos perder mais tempo, né? Perder, ó, more time é mais tempo. Waste, desperdiçar, perder. Perder mais tempo, waste more time. Então ele fala, let's not waste more time. Come on, let's walk. They strolled down Broadway, the city buzzing around them. The tension slowly faded as they talked about the past, the present, and everything in between. Falavam sobre o passado, presente e tudo mais. Everything in between. E tudo mais, é um jeito de falar, né? E tudo mais. Laughter returned. Old memories surfaced, and the years apart started to melt away. Começaram a derreter. Started, começaram. Melt é derreter. Away é para longe. Então, é no sentido de... Né, aqui eu só coloquei começaram a derreter, mas tem esse away aí. Agora, melt away, derreter. But as they crossed the quiet street, Sophie suddenly grabbed Daniel's arm. Wait. Quiet street. Tranquila. Se você quiser usar a palavra, né? Como que eu falo tranquilo, sossegado em inglês? Quiet. Tá, uma rua tranquila, cara. Um bairro sossegado é uma quiet street. É um quiet neighborhood. É a quiet building. É um prédio tranquilo. Ixi, lá é um prédio sossegado. Quiet. A dark figure was following them. She had noticed him before, but thought it was a coincidence. Now he was getting closer, se aproximando. Getting closer, ficando mais perto. Né? O getting vem de ficar. Então, ficando, ele estava ficando o quê? Closer, mais próximo. Ou se aproximando. He was getting closer. Daniel noticed too. Let's turn here, he whispered, pulling her into a side street. Rua lateral. Side é curioso, né? Street, rua. Side é o lado, né? É um jeito de falar lado. O que é um sinônimo de lado? Lateral. Na lateral da rua, o lado da rua. Então, uma rua lateral, a side street. A side street. They walked faster, but the man followed. Okay, this is weird, Sophie said, trying to stay calm. Essa palavra aqui, ó, calme. Muita gente fala calme por causa de calma.
É a palavra até parecida, né? Pô, só falta um A. Se tivesse um A no final ali, é igualzinho, até escrita. Só que você não vai falar, ao contrário do português, você não fala calme, calme. Não. O M não tem som de mi, calme, e o L não aparece. Então você não fala calme, você fala calm. K é um K, e depois você já entra no M. Como que é o M em inglês? É o M. M. Então, calm. Calm. Trying to stay calm. De novo, trying to stay calm. Repete comigo, a última vez. Trying to stay calm. Daniel glanced around and spotted a cafe. Let's go inside. They entered quickly, the warm air and soft jazz music surrounding them. Through the window, they saw the man stop outside, looking in. Looking, olhando, looking. In, para dentro. In vem de, tem essa coisa de dentro, né? Então, olhando para dentro, looking in. Then, after a moment, he turned and walked away. Sophie let out a breath. She hadn't realized she was holding. What was that? Let out, soltou, deixou sair. A breath é o ar, é o fôlego ali, né? É a respiração, um suspiro. Sophie let out a breath. Daniel shook his head. I have no idea, but I don't think it was random. They looked at each other, realizing that their reunion had just taken an unexpected turn. Tá. Turn quer dizer um caminho. É muito comum usar turn para virada. Então, quando por exemplo, você vai falar, ó, vai para cá, vai para lá, turn left. Se alguém tem aí o Waze, o Google Maps lá de inglês, turn left, ela fala. Turn right. Vire à esquerda, turn left. Vire à direita, turn right. Né? Se você tem uma left turn, é uma curva à esquerda. Uma right turn é uma rua à direita. Poxa, então como que eu posso falar rumo em inglês? Turn, uma curva. Quando você pega uma curva ali inesperada, você pega um rumo inesperado. An unexpected turn é um rumo inesperado. An unexpected turn. And for the first time in years, they weren't just reconnecting. They were stepping into something bigger together. Juntos. Essa palavra aqui muita gente erra na pronúncia, tá? Vai falar together. Esse to aqui, ele não tem um som de to. Tá? Ele não tem um som de to. Ele tem um som de t. É isso aqui mesmo. T. Quando tá riscando o fósforo. T. Isso aqui é o together. 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 Pegou aí? Together. Eu tô exagerando para você pegar, meu filho. Tô exagerando. Não vai ficar saindo por aí falando, we are together. Não é para você fazer isso, mas é para você conectar com esse som. Não fala together. Together. We are together. Não. We are together. Percebeu a diferença? We are together. Together. É só um t. Não precisa exagerar. É até mais fácil. Together. É isso aí, final de história. Material está na descrição aqui, link no vídeo, é só clicar, fazer o download e é seu. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de aula, porque assim eu consigo saber o que você está achando e compartilhe com seus amigos para a gente ajudar cada vez mais pessoas. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.